seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical e nós estamos vivendo aí, por ocasião do tempo litúrgico, estamos vivendo hoje Pentecostes, a solenidade de Pentecostes. Então vamos começar a refletir um pouco sobre os textos desse domingo com a antífona de entrada da missa do dia, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor encheu o universo. Ele mantém unida todas as coisas e conhece todas as línguas. Então, essa é a antífona de entrada, Sabedoria 1, versículo 7. Meus amados irmãos, o que é Pentecostes? O que a igreja celebra em Pentecostes? Primeiro, a igreja celebra o nascimento da igreja, a igreja que nasce em Pentecostes. E depois a igreja celebra a unidade da igreja que é concebida, que é mantida pelo próprio Espírito de Deus. Então, nós vamos ver um pouco dos textos deste domingo e refletir juntos. O evangelho de hoje, ele é tirado de São João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. Então vamos lá, vamos compreender um pouquinho os textos e compreender a grandiosidade dessa solenidade e deste acontecimento há 2022 anos atrás. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: a paz esteja convosco. Depois dessa palavra, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem Jesus. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, meus amados irmãos, aqui no Evangelho, vamos contextualizar o Evangelho. Aqui Jesus havia ressuscitado, Jesus tinha começado as aparições aos seus apóstolos para confirmá-los na fé e na palavra e na profecia e também na promessa que Jesus havia feito de sua morte e de sua ressurreição principalmente. Então Jesus chega ao local onde os apóstolos estão, eles estão reunidos, perceba, reunidos. E essa reunião não é simplesmente um aglomerado de pessoas ou um encontro entre aqueles que conheceram Jesus, mas é já vamos dizer assim, uma característica da igreja. A unidade, estar no mesmo espírito e pensar da mesma maneira. Então, assim que os apóstolos começam a se reunir com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, e esse pensamento e esse mesmo sentimento são os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Então aí, o Espírito de Deus se faz presente. E se faz presente como? O próprio Cristo o envia. O próprio Cristo é quem dá o Espírito Santo. Então Jesus entra na casa, deseja-lhe a paz, dar a sua paz aos apóstolos, não como o mundo dá, mas distinto do mundo, porque a paz que o mundo dá não tem nada a ver com a paz de Cristo.
A paz que o mundo dá é a ausência de guerra e conflito. Por exemplo, a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, estão guerreando uma contra as outras, né? Uma contra a outra. E o mundo deseja a paz entre a Ucrânia e a Rússia. E qual é essa paz que o mundo deseja entre a Ucrânia e a Rússia? É simplesmente, meus amados irmãos, que eles parem de guerrear. Não é a paz que Cristo oferece, não é a paz que os torna irmãos, não é a paz que, mesmo que alguém esteja em guerra ou em conflito, consiga viver em paz. Né? Não é essa paz. Então Cristo dá a paz que o mundo não pode dar. E ela é concedida por quem? Pelo Espírito de Cristo. Ela é dada pelo próprio Espírito de Cristo. Né? Porque uma das antífonas da missa do dia de Pentecostes também é esta aqui, que é tirada da carta aos Romanos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Então, o Espírito Santo que habita em nós nos concede a verdadeira paz. Então, ali, Jesus sopra, depois de desejar a paz aos seus apóstolos, o Espírito Santo sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Então, é dado, né? É dado. É dado por quem? Pelo próprio Cristo. E ali acontece, podemos dizer, meus irmãos, um pequeno Pentecostes, como aconteceu inúmeras vezes nas Sagradas Escrituras. Principalmente no Antigo Testamento também aconteceu. Né? No Antigo Testamento aconteceu. A primeira leitura de hoje é tirada do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. E aqui é narrado para nós esse fato histórico da grande solenidade judaica, Pentecostes, uma das grandes, onde o povo todo estava reunido, e ali aconteceu algo extraordinário. Algo, quando eu digo extraordinário, não é porque simplesmente foi só um fato que aconteceu extraordinário no sentido de ser grande, mas porque é algo espiritual, é algo que não está neste mundo, mas que aconteceu neste mundo, podemos assim dizer. E o que é? Uma ação do Espírito Santo, uma ação direta do Espírito Santo sobre a carne humana. Veja o que diz a primeira leitura de hoje. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, unidade da igreja. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Veja, eles começaram a falar em outras línguas. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Então veja, os apóstolos, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo, após ter recebido uma linguagem que não era simplesmente humana, que falava idiomas humanos, sim, de diversas regiões, porém não era uma linguagem humana, era uma linguagem divina, que fazia com que a diversidade estivesse na unidade, que fazia com que pessoas do mundo todo, pelo menos o mundo habitado ali, né, numa perspectiva, vamos dizer assim, contextualizada naquilo que era a festa de Pentecostes e as nações que estavam ali em Jerusalém,
o Espírito Santo falava por meio dos apóstolos e as pessoas ouviam cada um na sua língua. Veja, quando ouviram o barulho, voltando à leitura, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos eles galileus? Então, eles todos não falam um idioma? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então veja, os apóstolos falavam línguas distintas, idiomas distintos, mas não que eles falassem esses idiomas, eles falavam na própria língua deles, né? Com certeza ali o hebraico, o aramaico, e as pessoas compreendiam o que era dito nos seus idiomas, né? Os partos, os medos e elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, essa diversidade de línguas foi unificada pelo Espírito Santo em uma só língua, na língua do Espírito, na linguagem do Espírito, no idioma do Espírito Santo. E por incrível que pareça, o que aconteceu em Pentecostes acontece ainda hoje na igreja, e muitas pessoas, né, criticam. Muitas pessoas chegam a fazer piadas. Porque na verdade os apóstolos aqui em Pentecostes, eles falavam um idioma e os habitantes de Jerusalém e das cidades vizinhas e países vizinhos os escutavam na sua língua, como que fosse um tradutor automático, né? A gente às vezes vê na televisão um presidente de uma nação que vai discursar, por exemplo, aí nessa organização mundial, na ONU, né? Aí quando alguém vai fazer um discurso ou quando vai visitar até um outro país, aquele presidente fala no seu idioma, mas por ajuda da tecnologia, o presidente daquele idioma que foi visitado, né, pelo outro presidente, não, por exemplo, vamos dizer, o presidente do Brasil vai visitar a Rússia, por exemplo, ou a Alemanha, ou qualquer outro país, e o presidente brasileiro fala o português, mas existe uma tecnologia, né, e ali tem um fone no ouvido do outro presidente, seja da Alemanha, de onde quer que seja, e esse fone no ouvido dele tem um tradutor automático. Quando ele escuta o presidente brasileiro falar em português, automaticamente já é traduzido no seu idioma e ali nos seus ouvidos, como que no interior da sua consciência, poderíamos até assim dizer, para compreender o que eu quero dizer aqui, ele entende na linguagem dele, é traduzido. Foi isso que aconteceu em Pentecostes, mais ou menos. O Espírito Santo agia no ouvido, podemos assim dizer, daqueles que eram ouvintes, daqueles que estavam escutando os apóstolos, e traduzia o idioma dos apóstolos para o idioma daquela pessoa. E ela
entendia automaticamente no seu próprio idioma o que os apóstolos falavam no idioma dos apóstolos, mas o Espírito Santo fazia essa tradução para dar a unidade à igreja. E isso acontece muitas vezes na igreja hoje, só que as pessoas confundem uma profecia em línguas com oração em línguas. E confundindo a oração em línguas, pensa que aquilo que acontece na igreja por uma ação pentecostal, podemos assim dizer, do próprio Espírito, as pessoas confundem e começam a criticar. Só, meus amados irmãos, que o autor do livro do Atos dos Apóstolos vai explicar exatamente o que está acontecendo quando começa a narrar o discurso de Pedro, que vai explicar o que está acontecendo exatamente porque alguns começam a criticar os apóstolos, dizendo que eles estão até embriagados. São Pedro diz: Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte lhe disse: Homens da Judéia, e vós todos, habitantes de Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira. Então estes homens não estão embriagados, estes homens não estão loucos, estes homens não estão aí alucinados, como muitos criticam, por exemplo, os grupos da renovação carismática. Como eu também já critiquei por não entender, por não compreender o que estava acontecendo. Mas essas pessoas não estão loucas, essas pessoas não estão embriagadas. Ao contrário, estão sim embriagadas, mas embriagadas do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo diz: Não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito. O Espírito, nos embriaga. E nos embriaga por quê? Porque se cumpre em nós, ainda atualmente, mesmo que individualmente, ou mesmo que em momentos distintos, como aconteceu nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo, quando é derramado, nos embriaga, nos tira de nós mesmos. Ele diz: Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciões sonharão. Então veja, porque muitas vezes as pessoas leem apenas Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. E vê ali somente o que eu havia explicado, essa tradução simultânea da língua que os apóstolos falavam para a língua que os seus ouvintes ouviam, para o idioma dos seus ouvintes. Então entende-se apenas que Pentecostes foi somente essa tradução de linguagem, quando na verdade o apóstolo São Pedro explica que aconteceu o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus que fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. E ele diz: profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Não é somente a linguagem, não é somente falar em língua ou falar em outro idioma. Haverá, por meio do Espírito Santo, profecia. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão
visões. Então, quando na igreja alguém diz que o Espírito Santo lhe dá uma visualização, ou seja, o espírito de ciência, que por meio de uma visualização explica, revela algo que Deus está querendo falar naquele momento. E os vossos anciões sonharão. Lembra de José, esposo de Nossa Senhora? Lembra de tantos e tantos que por meio dos sonhos compreenderam a língua do Espírito, compreenderam o que o Espírito falava, compreenderam o que Deus lhes falava. Mas para isso é preciso ser dócil ao Espírito. E ele diz: sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Voltou a dizer, eles profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, glorioso dia do Senhor. E aqui fala do grande retorno de Jesus, do dia em que Jesus voltará. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Eu ia ler o texto como está no livro de Joel, mas aqui o autor, São Lucas, ele faz como que uma reedição, né? Ele reescreve aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Só, meus amados irmãos, que infelizmente a crítica nos impede de compreender o que Deus está falando, o que Deus está ensinando à igreja. Denis, mas tem muitos abusos na renovação carismática católica. Existem sim muitos abusos, mas o Espírito de Deus é livre. Jesus já havia dito a Nicodemos: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Necessário vos é ser cheios do Espírito. Porém, o vento sopra aonde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas se ouve o seu ruído. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo sopra aonde quer. Aonde quer. Quando quer. Da maneira que quer. E os críticos de plantão estarão sempre lá para fazê-lo a crítica. Aconteceu também quando no Antigo Testamento Deus derramou do seu Espírito sobre 70 homens que foram convocados para uma reunião, para estar numa tenda, para estar reunidos com Moisés. Vejam o que diz o livro de Números, a partir do versículo Números 11, a partir do versículo 24. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousara o espírito sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram. Então veja, apenas desceu sobre eles, repousou sobre eles o Espírito. Isso aqui é Pentecostes, meus irmãos. É Pentecostes antecipado já no Antigo Testamento. Apenas desceu sobre eles o Espírito e começaram a profetizar, mas não continuaram. Veja, não quiseram continuar. O que aconteceu em Pentecostes, muitas pessoas não querem continuar. Não querem continuar deixando que o Espírito realize a obra que ele havia começado em Pentecostes, há 2022 anos atrás.
E por este motivo, por esse grande motivo, fazem o que foi dito aqui. Né? Acontece o que foi dito aqui. Outros que se abrem ao Espírito continuam a obra do Espírito. Versículo 26. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda. E profetizaram no acampamento. Um jovem ciumento, zeloso de Moisés, né? Um jovem correu a dar a notícia a Moisés. Eldade e Medade, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, né, com ciúme de Moisés, servo de Moisés, desde a sua juventude, tomou a palavra e disse: Moisés disse-lhe, meu senhor. Moisés disse-lhe, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que estás zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Então, os críticos de plantão, mesmo que façam isso por zelo, por desejo de manter a ordem na igreja, estarão lá e irão falar contra aquilo que é uma ação direta do Espírito Santo. E Moisés vai dizer: olha, gostaria eu que todo o povo profetizasse. Vai dizer o Espírito Santo por meio do apóstolo São Pedro, para aqueles que estão ali em Jerusalém: olha, não é embriaguez de vinho doce, é embriaguez do Espírito Santo. E gostaria eu, aqui eu estou parafraseando Moisés e colocando uma fala, podemos assim dizer, daquilo que nós compreendemos do que Pedro disse. Gostaria eu que todos os homens profetizassem. Toda a igreja profetizasse, né? Então, Pentecostes é isso, é a unidade. Porém, Pentecostes é distinto daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 11, a chamada Torre de Babel. Veja que em Pentecostes as pessoas falavam vários idiomas e ao ouvirem os apóstolos compreendia mesmo no seu idioma, distinto um dos outros, aquilo que era dito pelo Senhor. Porém, na Torre de Babel, todos falavam um só idioma, mas Deus veio confundir a língua e eles não mais se entendiam. Por quê? Porque cada um queria, infelizmente, tomar o lugar próprio do próprio Deus, de Deus. Eles diziam: subamos, façamos uma cidade, uma torre e subamos até o mais alto dos céus. E aí seremos reconhecidos. Na Torre de Babel, eles queriam ser reconhecidos. No Ato dos Apóstolos, em Pentecostes, os apóstolos, Deus fez com que Cristo fosse conhecido. E conhecido como? Por meio do Espírito. E é isso que o apóstolo São Paulo vai dizer para nós
na segunda leitura de hoje, quando ele diz: irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Ele diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for animado, se não for esclarecido, se não for evangelizado, se não for catequizado, orientado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade que fala toda a verdade. Se não forem evangelizados e catequizados, se não forem orientados, animados pelo Espírito Santo, jamais poderão dizer que Jesus é o Senhor. Até de boca para fora as pessoas podem dizer que Jesus é o Senhor, mas não será salvífico essa afirmação. Não será salvífica essa afirmação. Porque Jesus mesmo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, profetizar ou proclamar ou confessar Jesus como Senhor está, vamos dizer que obrigatoriamente unido à obediência. Eu digo e vivo. Eu digo que Jesus é o Senhor e ajo como se, de fato, Jesus fosse o meu Senhor. E ajo como Jesus sendo o meu Senhor. Por que me dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Então, e como fazê-lo? Jesus, por meio do apóstolo São Paulo, por meio do Espírito Santo, nos diz na segunda leitura de hoje: há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diversidades e há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então, para a unidade da igreja, para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da igreja, para a missão profética e evangelizadora da igreja, é dado a cada um, o Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um só Espírito. E todos nós bebemos de um só Espírito. O Espírito Santo, meus irmãos, é a água viva que Jesus prometera àquela samaritana na beira do poço de Jacó. E esse Espírito Santo, que é água viva, também é fogo que se reparte sobre nós como que línguas de fogo, para nos ensinar e para nos capacitar a realizar toda a boa obra de Deus, inclusive para reconhecer e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, peçamos, por graça de Deus, aquilo que é dito na sequência. Ele diz: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma. Doce alívio, vinde. No labor, descanso. Na aflição, remanso. No calor, aranje. Enchei luz bendita. Chama que crepita. O íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro,
o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Então, é isso, meus irmãos, o que é Pentecostes. É se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Por isso, peçamos ao Senhor, nesse Pentecostes, a graça de experimentarmos o que Eldade e Medade experimentaram em Jerusalém, ou melhor, no acampamento de Jerusalém. A graça e a efusão do Espírito Santo. Peçamos a Deus para experimentarmos e vivermos aquilo que os apóstolos experimentaram em Jerusalém, a efusão do Espírito Santo. E assim profetizarmos, e assim termos visões, e assim termos sonhos, por meio do mesmo Espírito que habita em nossos corações. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. E até a próxima, se Deus quiser.